Sai jogador top, entra jogador top também, e o Flamengo começou a botar a bola no chão e simplesmente dominou o jogo. Meter a mão no Corinthians, mais uma vez, lateral pro Corinthians, só que o VAR não pode entrar nesse tipo de jogada. Essa rodada já mudou tudo. Cruzeiro perdeu, Palmeiras perdeu, Flamengo ganhou. Jogar aqui na arena não é fácil. Olha o que a mídia falou após a vitória do Flamengo sobre o Corinthians. O jogo foi emocionante. O Corinthians saiu na frente, mas o Flamengo mostrou força, virou a partida por 2-1 e garantiu os 3 pontos. Na repercussão, a mídia destacou a raça do Mengão, a virada histórica e a decepção do Timão, que deixou escapar a vitória. Beleza. Mas eu acho que era uma época em que os goleiros também estavam... Na final da Copa. O Buffon, o Zidane. Exato. Mas, assim, até o Zidane, mas assim, essa época que o Djalminho e o Marcelinho faziam muito essa... devagarinho assim, era uma época em que os goleiros ainda não estavam também tão eficientes como pegadores de pênalti. O número de goleiros defendendo o pênalti é absurdo hoje em dia. É absurdo. Então o risco de você bater contra um goleiro grande como é o Rossi, eu concordo com o Praz, assim, eu acho que é um risco muito desnecessário você bater assim um pênalti, cara. Muito o Louco Abreu fez contra a Gana, quartas de final da Copa do Mundo. Já tinha feito contra o Bruno, né? Sim. Na final do Campeonato Carioca. Aí bateu loucura, na Copa, valendo vaga na semi da Copa do Mundo. O Zidane fez na final da Copa contra o Buffon. O saldo do Yuri Alberto hoje, Felipe. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Primeiro tempo terrível, cavadinha. Segundo, ele faz o gol. O saldo do Yuri hoje, como é que ele sai da Neoquímica Arena hoje? Acho que assim, sai com saldo negativo. Negativo porque além da cavadinha, e assim, eu não gosto de criticar cavadinhas, porque quando faz é coisa maravilhosa. Perdeu, foi uma decisão que ele tomou naquele momento, né? Decisão equivocada. Mas ele perdeu alguns gols depois da cavadinha, que poderia inclusive ter matado o jogo no primeiro tempo. Exato. Eu tava depois do primeiro tempo, eu falei, nossa, esse não é o Flamengo que a gente tá acostumado a ver. E aí você tem que tomar o cuidado realmente e ser prudente no jogo contra o Flamengo. Um gigante do nosso futebol. Um time que é pleno de craques. Não é à toa que no segundo tempo, depois que o Corinthians fez o gol, o Flamengo mudou completamente. Parecia aquele Flamengo realmente que nós estamos acostumados a ver. Então, faltou muito, realmente foi o que ele fez no primeiro tempo. Os gols perdidos, a cavadinha e os gols perdidos, que poderiam de fato ter matado o jogo. E o Felipe Melo, treinador, Felipe? Tu tem um caso desse no teu time, tu vê que o cara treinou uma ou outra vez a cobrança. Tu conversa com o cara ou tu dá liberdade total pro cara? Eu vou dar liberdade total pra decidir, só que tem que treinar. Tem que treinar. Se ele chegar e treinar a cavada, ele vai treinar. Se ele chegar e perder, vai estar tranquilo, não tem problema nenhum. Porque eu sei que ele está treinando para aquilo. Não pode ser um capricho, como falamos aqui. Se é um cara que não está acostumado a bater... E assim, se vê que o Yuri... E eu sou um exímio, um cara que gosta de elogiar o trabalho dele. Mesmo no momento que ele passou momentos ruins. O gol que ele fez foi um baita gol hoje. Um baita gol. Ele se superou várias vezes no Corinthians. Se superou várias vezes. Então assim, verdade. Você vê, na hora que ele corre pra bater o pênalti, ele muda totalmente a maneira que ele vai correr. Que ele corre muito rápido. Ele já tinha batido algum pênalti assim? Eu não me lembro. O último pênalti que ele havia batido pelo Corinthians, ele perdeu. Mas não foi cavando. Não foi cavando, não. A expressão facial dele... Eu não lembro de cavadinha do Yuri. Exato. Na disputa contra os Estudiantes, e percebeu alguma coisa, algum movimento que o Rossi sai um pouco antes. Mas bate no meio, daí não então eu não sei se ele ficou, assim, alguma coisa, pra você num jogo desse, cavar daquele jeito que ele cavou, alguma coisa deve ter passado na cabeça dele em relação ao Rossi, eu acho. E tem algum movimento, alguma coisa. Eu acho que ele mudou na corrida. Na corrida? Eu acho que ele toma a decisão da cavadinha na corrida. Eu acho que ele não sai pensando em dar a cavadinha. Eu acho que ele muda na corrida. Então, é pior o gesto ainda, dele. Mas então, ele saiu muito rápido. Justamente, justamente pelo gesto dele, eu tenho convicção que ele saiu... Já pensando em cavar. Eu vou induzi-lo, assim, o cara pensar que eu vou dar um chute pancada. forte, uma pancada. Esses malucos que cavam, eles devem pensar, não é possível que o cara vai... porque na corrida. Eu cavei uma vez. Eu tava na Juventus, a minha família tava toda no estádio. Foi contra o Leite, se não me engano, para o italiano, pediu o Del Piero pra bater. Deixa eu bater, bate. Quanto estava o jogo, você lembra? O jogo foi uns 5. Eu nunca bati naquele jeito, só que eu tinha treinado, eu treinei umas 4 vezes, se tiver um pênalti eu vou pedir bater e vou cavar. E eu cavei, como eu não estava acostumado, foi uma cavada assim que a bola quase não saiu, foi muito devagar. Foi muito devagar, por quê? Porque eu realmente... Entrou? Eu saí correndo, foi gol, eu saí correndo, e como ele fui muito rápido pra bola, como se fosse dar um chute forte. E aí o goleiro pulou antes, eu tive a felicidade de fazer o gol, mas assim... Quem não tá acostumado, meu irmão, é difícil. Cara, e foi tão ridículo, porque o Rossi tá no chão e ele ainda agarra a bola no chão. Sentado. Olhando pra cara dele. Sentado, né? Agora, olha só, é óbvio que a cavadinha é muito assunto. Agora, o Flamengo, quando botou a bola no chão, depois de sofrer o gol, Sim.
deitou no jogo, né? Eu acho que são duas análises que a gente Dominou tem que fazer. completamente o Por jogo. que o Flamengo jogou tão mal o primeiro tempo e o que aconteceu, né, pro Flamengo jogar melhor o segundo tempo, né? Eu acho que esse é um ponto que o Felipe deve falar na entrevista Você coletiva. não acha assim, ó, quando o Corinthians dominou o jogo, o primeiro tempo foi do Corinthians. Foi do Corinthians. 0-0, não conseguiu transformar o domínio em vantagem. Poderia ter ido com 2-0 tranquilamente. Poderia. E aí o Tranquilamente. Flamengo, Com 2 a 0 quando dominou os 30 minutos do segundo tempo finais, 2 gols. 2 gols. Eu acho que diz muito sobre a diferença de qualidade dos sabe dois o que times. parecia o primeiro tempo? O Flamengo e Corinthians do primeiro turno. Um time se impôs de um jeito absurdo, que foi o Flamengo contra o Corinthians no Maracanã, e fez gol. E o Corinthians se impôs de um jeito absurdo na Neoquímica e não fez o gol. Né? E parecia, porque o Flamengo saiu do Maracanã com 3-0 no primeiro tempo, lembra? Poderia ter acontecido isso hoje na Neoquímica. Pareceu, a favor do Corinthians. O primeiro tempo, o Corinthians marcando alto, pressão, com a intensidade que o jogo pedia, e o Flamengo parecia um time cansado. Isso aí, eu também. Essa é a verdade. Porque como que é a jogada, a transição do Corinthians que saiu pênalti, 2, 3 atletas do Flamengo tentando fazer uma pressão alta e o time não acompanhou, Espaçado, né? Ficou espaçado o time, o Corinthians saiu na cara do gol. E depois foi a mesma coisa, o Corinthians ganhou o meio campo. O Corinthians ganhava duelo, o Corinthians tinha intensidade. E no segundo tempo começou da mesma maneira. Tanto que o Corinthians faz 1-0. Aí depois o Corinthians para de fazer a pressão e começa a deixar o Flamengo Depois do gol, né? Exatamente. Depois do gol. E começa o Flamengo a deixar o Flamengo jogar. Aí veio as substituições, que deram uma vida nova, um respiro pro Flamengo. Assim, sai jogador top, entra jogador top também, e o Flamengo começou a botar a bola no chão e simplesmente dominou o jogo. Vamos lá então, para todo mundo que tá ligado aqui na Rádio Caquilhenta, há uma reclamação assim, monstruosa em relação ao lance do gol, né? A verdade, para mim, foi lateral pro Corinthians e não lateral para a equipe do Flamengo. A televisão tá mostrando, e aí sai o segundo gol, foi realmente claro, meter a mão no Corinthians, mais uma vez, lateral pro Corinthians, só que o VAR não pode entrar nesse tipo de jogada, pelo menos o que estão falando. E aí o Flamengo ganha o jogo de 2-1, o Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo, segundo tempo não aguentou fisicamente, morreu fisicamente, Ranieri morreu, Breno Bidon morreu, Matheus Bidu teve câimbra, Mateuzinho não desceu, e o Flamengo no segundo tempo deu um amasso. Mas o gol, o lateral da equipe do Flamengo, que saiu o gol, foi do Corinthians, não foi do Flamengo. O lateral foi do Corinthians e o Corinthians foi prejudicado em relação a esse lance. E agora o Corinthians briga para não cair, porque tá com 29 pontos, joga contra o Internacional e depois joga contra o Mirassol e depois joga com o Santos. Vamos ver como é que vai se comportar o Corinthians. Isso aí é uma coisa horrível, esses 3 pontos que perdeu dentro de... E acabou fazendo ali o gol da virada. Não acho nem que o Flamengo mereceu ganhar. Acho que pelo que o Corinthians fez no primeiro tempo, não foi uma vitória assim justa. Mas pontos corridos é um campeonato que você tem que vencer e pontuar. Houve outros jogos que o Flamengo merecia ganhar e não conseguiu a vitória. E perdeu pontos no campeonato, empatando algumas partidas em casa, inclusive, né? Então foi importante. E tem um detalhe agora para quinta-feira que é preciso prestar atenção. Se o Flamengo fizer uma vitória, conseguir a vitória sobre o Cruzeiro, ele abre 7 pontos sobre o Cruzeiro com um jogo a menos. Significa que ele pode abrir 10 pontos sobre o Cruzeiro. Então, se o Flamengo quinta-feira vencer o Cruzeiro fica praticamente fora da briga. Porque ele fica 7 pontos, podendo ir para 10. Sem confronto direto. E o jogo do Flamengo contra o Sport, o jogo atrasado, no Recife, não tem data por conta desse calendário maluco, né? Então, esse jogo pode ser no momento que o Sport pode estar já rebaixado, ou virtualmente rebaixado. Já está quase, né? Não sabe nem que esporte vai ser esse que o Flamengo vai enfrentar. Em condições normais, o Flamengo tem muita chance contra o Sport. Até lá, talvez maiores ainda. Então, quinta-feira o jogo tem um caráter realmente decisivo no Maracanã, 8h30. E é importante para o Cruzeiro não perder e para o Flamengo vencer o jogo, que ele tira um adversário. Praticamente vai ficar na briga Palmeiras e Flamengo, se isso acontecer. Onde fazemos os 2 tempos muito bons e tem jogos que o adversário nos coloca em situações e também joga, como eu falei, o adversário também tem qualidade, também tem suas armas, né? Jogar aqui na arena não é fácil, né? Depois, como eu falei para vocês, depois dessa viagem, desse jogo muito intenso que tivemos contra o Estudiantes, vir jogar aqui 2 dias depois praticamente sem descanso não é fácil e mesmo assim
o time sofreu no começo, mas depois conseguiu competir e ver que fisicamente sobrou até o final. Então, muitas vezes quando o time cai, todo mundo fala a parte física, mas muitas vezes não. O adversário joga, te coloca situações, muda sistema, o treinador também age, como hoje nós agimos. E o futebol como diria um treinador que eu tive, é um organismo vivo. E aí, torcedor? O que você achou dessa virada? Comente aqui embaixo, deixa o like e se inscreva no canal para não perder nada do nosso futebol.